Olá pessoal, bem-vindos ao canal aqui do Vale Concurso. Eu sou o professor Mauro. O nosso Vale Tudo de hoje para você que está aí se preparando para o concurso da Guarda Civil Municipal de Santa Luzia. Você está no lugar certo. A aula hoje é sobre Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Para você que quer passar nesse concurso, não deixe de ativar o sininho que aparece aqui embaixo para receber as nossas notificações. E ó, o Vale Concurso está com um simulado aí para você que vai prestar esse concurso. Entre em contato conosco aí no nosso canal. Para vocês terem acesso a esse simulado, vocês vão encontrar lá questões que vão facilitar para você gabaritar nessa prova. E para você que quer aprender sobre CTB de uma forma mais simples, mais fácil, sabemos que CTB é uma matéria difícil, né? Código de Trânsito Brasileiro é muito cheio de resoluções, muito cheio de detalhes que precisamos saber se quisermos fazer uma boa prova. Então, para você que quer aprender, venha com a gente. A hora é agora. Já deixei adiantado aqui no quadro o que é que nós temos dentro do CTB que nós precisamos saber. Bom, primeira informação importante que está lá no edital de vocês. O Código de Trânsito Brasileiro está na Lei 9.503 de 1997. Já é uma lei aí considerada antiga, né? Lá de 1997, daí o que? 25 anos, né? 25 anos que o Código de Trânsito já está em vigor e nós precisamos saber a respeito dessa lei. Todos nós que pretendemos um cargo público, seja na esfera da União, dos estados ou dos municípios, precisamos ter conhecimento. Não sei se você que está assistindo a aula aí é habilitado, se for, vai ter um pouquinho mais de facilidade, né? Já tem um entendimento. Para você que não é habilitado ainda, você tem a oportunidade aqui de aprender um pouco mais sobre o CTB. Bom, informação importante para você, bizu. O Código de Trânsito Brasileiro ele é composto por 20 capítulos. Os 20 estão aqui no quadro de forma bem sucinta, bem resumida, né? Claro que não daria para colocar aqui tudo ali na íntegra, mas vocês vão ver que ao final desse Vale Tudo, vocês vão ter uma condição de ter uma melhor noção do que vem trazendo para nós essa Lei 9.503. Então vamos lá. O capítulo 1 do CTB, ele vem falando das disposições preliminares, está abreviado ali, né, o DISP, disposições preliminares. Ele vem falando então para que serve esse código, por que ele foi implementado. Aí lá nessas disposições preliminares vem falando qual que é a função dele, que é disciplinar o trânsito brasileiro, regulamentar, regularizar, determinar quais são os órgãos fiscalizadores, para que serve cada função. Quem utiliza o trânsito no Brasil, pedestres, animais, veículos, juntos ou separados. Então, é sobre isso que vem falando o capítulo 1, disposições preliminares. Ó, mais um bizu aí pela nossa experiência. Em prova de concurso público, o capítulo, eu vou falar para vocês, vou marcar em vermelho aqui, ó, o que é mais caidor dentro do CTB. Capítulo 1, como ele é a introdução, né, o que pode cair a respeito do capítulo 1 é vir perguntando como que o CTB foi criado e para quê, né? Então, se cair essa questão, a resposta seria, ele foi criado para disciplinar o trânsito, haja vista que o trânsito brasileiro, né, era muito conturbado, bagunçado, ainda é, mesmo depois do CTB, mas hoje, com o advento do CTB, né, a partir de 1998, a lei é de 97, mas entrou em vigor a partir de 98. Então, a partir de 1998, é uma lei que veio para disciplinar e que deu condições de fiscalização e de punir os responsáveis por crimes e infrações de trânsito. Isso que é o principal que vem previsto aqui nesse capítulo 1. Bom, capítulo 2. O capítulo 2, ele vem criando e determinando como será ou como seria criado o Sistema Nacional de Trânsito. O que é isso, pessoal? Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito ele é composto pelos vários órgãos, deixa eu pegar o pincel azul aqui, é composto pelos vários órgãos de trânsito que vão regulamentar e disciplinar o trânsito. Então nós temos lá o órgão máximo, que é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, para que ele serve? É um conselho, então, que veio previsto aqui no artigo 2, né, dentro desse Sistema Nacional, que ele é um órgão a nível nacional e que vai trazer todas as regulamentações. Então qualquer norma, fugiu a palavra aqui agora, qualquer resolução que é criada dentro do Código de Trânsito Brasileiro, ela tem que partir do CONTRAN. E o CONTRAN é o órgão máximo. Então, nenhuma lei criada a respeito de trânsito poderá sobrepor o CONTRAN. O CONTRAN, então, é o órgão máximo. Isso aqui, então, a nível nacional, né? Então, a nível nacional, nós temos o CONTRAN. A nível estadual, nós temos os DETRANS.
que é o Departamento de Trânsito Estadual. E a nível municipal nós vamos ter as JARIs e os conselhos de trânsito. Só para a gente ter uma noção, então, quem que vai disciplinar esse trânsito. Então, aqui a nível estadual, né? Estadual. E aqui a nível municipal. Lembrando sempre que o próprio CTB e a Constituição Federal definem que o CONTRAN será o órgão regulamentador a nível nacional, os DETRANs a nível estadual, JARI e Conselho de Trânsito a nível municipal. E lá na própria Constituição, vem prevendo que ao município, né, caberá a incumbência de normatizar o trânsito. Então, cada município ele tem que ter o seu órgão fiscalizador. Por exemplo, aqui na cidade onde é a sede do Vale Concurso, nós temos um órgão chamado DETRA, né, que é o Departamento de Trânsito. O DETRA, então, que vai fabricar as placas de trânsito, aquelas placas de proibido estacionar, placa de idoso, placa de ônibus. É o DETRA que tem que fiscalizar a posição das faixas de pedestre, isso aqui na nossa cidade. São esses conselhos de trânsito, né, municipais. Então, cabe aos municípios a implementação do que é previsto no Código de Trânsito. O município, então, que vai lá e coloca as placas e tal. Não é a polícia, não é o DETRAN, não é o CONTRAN. Quem vai fazer esse trabalho são os municípios. Então, lá no Rio de Janeiro, quem coloca as placas de trânsito? O município, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Lá em Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte. Então, qualquer lugar que você for, São Paulo, Prefeitura de São Paulo. São as prefeituras, através dos seus órgãos e conselhos, que vão, os seus departamentos, né? Até coloquei aqui JARI, Conselho de Trânsito e departamentos, né? Através dos departamentos também, que vai colocar em prática o que é previsto. Tudo isso aqui que é previsto no CTB são os municípios, então, que vão colocar em prática. Ok, pessoal? Capítulo 3º, normas gerais. Aqui, no capítulo 3º, vem falando quais são as normas. O que é que são normas, né? Aquelas regras básicas que temos que seguir no trânsito. Então, no capítulo 3, eles dedicaram um capítulo para vir dizendo qual a velocidade que você pode andar numa rodovia, qual a velocidade máxima que você pode andar numa estrada vicinal, de quem é a preferência quando você chega num cruzamento, todas essas normas gerais de circulação, né, em que posição da via que uma bicicleta deve andar, se é à direita, se é à esquerda, tudo isso vão estar nessas normas gerais aqui no capítulo 3. Né? Então, é importante que se dê uma lida, porque muita gente confunde, né? Tem gente que acha que a bicicleta tem que andar na contramão, que é mais seguro, acha que o pedestre pisou na faixa, todos os carros têm que parar, independente se tem semáforo ou não. Nós sabemos que quando tem o semáforo para pedestre, ele tem que obedecer o semáforo, né? Aí é a regra, é a exceção que foge à regra, né? A regra é, o pedestre pisou na faixa, todos os carros têm que parar. É o maior cuidando do menor, o mais seguro cuidando do mais indefeso, né? Mas a partir do momento que é semaforizado ali, se o semáforo para veículos está aberto, de pedestre está fechado, o pedestre pisa na faixa, o pedestre está cometendo uma infração. Então essas normas, como essa que eu dei de exemplo, estão previstas aqui no capítulo 3, ok? Capítulo 4, pedestres e condutores. O capítulo 4, ele vem falando que o trânsito é formado por pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas. Então vem falando que o trânsito é formado a partir do momento que você sai de casa, né? Você pisou na calçada, você já é membro, já é parte integrante do trânsito. E aí os pedestres e os condutores têm obrigações no trânsito. O pedestre não pode atravessar onde ele quiser, o condutor também. Ele tem, antes de pegar um veículo, ele tem que olhar se o farol está funcionando, se o veículo tem buzina, se o pneu está em condições de circular. Então aqui no capítulo 4, vem constando todas as responsabilidades. Então eles pegam as normas que estão no capítulo 3, o que são as normas gerais, e no capítulo 4 vem determinando o que é responsabilidade de cada um. O capítulo 4, então, é para atribuir responsabilidades. Capítulo 5, do cidadão e sua participação no CTB. O capítulo 5, pessoal, o legislador dedicou um capítulo inteiro para dizer que o cidadão é parte integrante do CTB. Então, cabe ao cidadão provocar o legislador
para que haja mudanças no CTB. Exemplo, um bom exemplo disso, né? O cidadão, antigamente, lá antes do Código de Trânsito, era muito comum, né? Eu me lembro quando eu era criança lá, o meu pai levava a gente para a escola de moto, ele colocava o meu irmão na garupa e eu no tanque da moto. E isso era permitido na época, era comum, né? Ninguém fiscalizava. Eu ia para a escola sem capacete ali, meu pai às vezes usava, às vezes não, não era obrigatório. E aí, suponhamos que lá naquela época aconteceu um acidente, né? Se acontecesse um acidente lá comigo, meu pai e meu irmão, aí os 3 vitimados, vítima fatal, um exemplo, né? Aí, a sociedade indignada com aquela situação provoca o órgão máximo de trânsito para que ele normatize. Você tem que cobrar mais, tem que exigir capacete. Morreu o pai e os 2 filhos lá porque não estava usando capacete. Então, o cidadão participando, o cidadão criando conselhos de trânsito, conselhos regionais, conselhos municipais, conselhos de bairro, pedindo faixa de pedestre, pedindo semáforos, né? Então, o capítulo 5 é falando como que o cidadão pode participar desse processo de implementação e de melhorias dentro do CTB. É sobre isso que vem tratando o capítulo 5. Acho pouco provável que seja cobrado capítulo 5 na prova, ok? Depois eu vou falar para vocês o que eu acho que é mais caidor. O capítulo 6 vem falando da educação no trânsito. Como que vai ser regularizada, regulamentada essa educação no trânsito? Mostrando que lá em 1997 já havia uma preocupação com a educação para o trânsito. Então, neste capítulo 6, já se pensava, né, em palestras, em educandários, as criancinhas lá desde muito novas já aprendendo sobre trânsito, para tentar transformar o Brasil num país que respeita as leis de trânsito. Então, começando pelas crianças, né? Às vezes o adulto já está cheio de vícios no trânsito, né? Converge em local proibido, estaciona em local proibido, e a criança não, a criança ainda não sabe dirigir. Então, você trabalhar essa educação no trânsito, né? O capítulo 6 ele é dedicado aos mecanismos que você pode utilizar para trabalhar essa educação no trânsito, a educação para o trânsito, para melhorar o trânsito, para disciplinar o trânsito. Então, tudo isso está no capítulo 6. Também acho pouco provável ser cobrado. O CTB ele tem as partes, vamos dizer assim, as partes mais... fugiu a palavra, quando é mais... tem a parte mais prática e tem a parte mais teórica. A palavra que eu estava procurando é teórica. Essa parte aqui ela é muito teórica, então eu acredito que não deve ser cobrado tanto essa parte teórica. Essa parte de educação para o trânsito, acho pouco provável cobrar porque é muito teórica. Eles se apegam mais em cobrança de concurso público na parte mais prática que está mais para o lado de cá, na parte das infrações ali, crimes, que depois nós vamos falar mais aprofundado. O capítulo 7, então, fala sobre a sinalização. Esse capítulo 7 ele é interessante, pode cair alguma perguntinha dele, por quê? Vamos dar um exemplo para vocês aqui, eu vou apagar esse lado aqui do quadro, só para dar um exemplo para vocês. Suponhamos que na cidade de vocês, né, a maioria quem está assistindo a aula aí deve ser de Santa Luzia, então vamos supor que a prefeitura vá lá, melhor dizendo, vamos supor que lá no CTB é previsto que a vaga a placa de ônibus seja dessa forma, e que aqui dentro obrigatoriamente tem que vir desenhado um ônibus, né? Vamos supor que aqui é o para-brisa do ônibus, aqui o farol do ônibus. Vamos supor que o padrão de placa seja esse, né? Aqui é uma placa de... Vamos supor, tá, gente? Que essa placa aqui é de ônibus, ok? Aí a prefeitura vai lá e coloca uma placa assim, ó, escrita ônibus. Essa placa aqui, ela pode ser fiscalizada, ela tem autonomia, ela tem respaldo legal, o cidadão precisa obedecer essa placa aqui, aí vamos dizer assim, ó, eu, particularmente, professor Mauro aqui, se eu chego no local e tem uma placa redonda escrito ônibus, eu não vou parar, eu tento ser o mais responsável possível no trânsito. Mas se alguém for lá e parar, esse alguém vai estar errado? Pela lei não, porque aqui no capítulo 7, onde vem falando da sinalização de trânsito, vem constando lá os modelos de placas de trânsito específicos do CTB. E todas as prefeituras, quando vão colocar as placas, elas têm que se basear nesses modelos que estão aqui no capítulo 7. Ela não pode chegar e colocar uma placa aleatória de um modelo qualquer, não. Um outro exemplo disso, vocês já viram aquelas placas que fica escrito assim, em frente a farmácias, por exemplo. Aí está lá a placa em frente à farmácia escrito assim, vaga de farmácia, permitido 10 minutos com pisca-alerta ligado. Aquela placa, ela existe no CTB? Não existe. Aquela placa é uma placa
criada por prefeituras para facilitar ali para quem vai utilizar a farmácia, vai lá comprar um remédio na emergência. Tem uma outra placa assim, placa de padaria, placa de funerária, placa reservado para receita estadual. Essas placas elas não existem. O município vai lá e coloca por conta própria. Aí o cidadão que estaciona ali, ele pode ser autuado? Não pode. O agente de trânsito que autuar vai estar errado. O agente de trânsito só pode autuar se a placa estiver em acordo com o CTB. Tem que estar de acordo com a lei. Se estiver fora dos padrões, não cabe autuação. Deu para entender? Então o capítulo 7, este capítulo 7, ele vem falando disso. Ele vem disciplinando essa situação. O que pode e o que não pode. Capítulo 8, engenharia de tráfego, fiscalização e esse pote aqui, ó, está escrito pote, policiamento ostensivo de trânsito. Então o capítulo 8 ele já é um pouco mais interessante, ó. A engenharia de tráfego. O capítulo 8, ele vem falando, disciplinando, qual órgão vai ser responsável pela engenharia de tráfego. Então nós temos o DENIT, o DR, o DER, então nós temos órgãos aí para quando uma estrada, cai uma barreira lá na estrada, quem vai tirar? O DR, ou o DENIT, né? O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito. Então, o DENIT tem que ir lá e retirar aquela barreira para garantir a fluidez do trânsito. Ou um determinado trecho está mal sinalizado, quem vai lá colocar aquelas placas? É o DR, é o DENIT, é o DETRAN? Então, aqui no capítulo 8, vem disciplinando isso daí. Quem é responsável pela engenharia de tráfego para cuidar ali das rodovias e das vias, né? A fiscalização. Essa parte da fiscalização ela é interessante, por quê? Quem faz fiscalização de trânsito em rodovias? Vamos colocar aqui, só para relembrar, né? Normalmente é a Polícia Rodoviária Federal. Então, quem faz fiscalização de trânsito em rodovias? Polícia Rodoviária Federal. Mas a Polícia Rodoviária Federal ela tem efetivo para chegar em todos os lugares, em todas as estradas. Por exemplo, Minas Gerais. Nós temos estradas em Minas Gerais, lá no interiorzão, né? A Polícia Rodoviária Federal ela consegue chegar lá? Nem sempre. E aí, como ela não consegue chegar, o que que acontece? O que que ela vai fazer? Ó, convênios. Convênios para fiscalização. Com quem que ela vai fazer convênios? Com a Polícia Militar de Minas Gerais, por exemplo, em Minas Gerais, ou com as prefeituras. E aí, no caso dos convênios, quem vai fiscalizar no lugar da Polícia Rodoviária Federal são os agentes ou estaduais ou municipais, ok? Então, Belo Horizonte, por exemplo, suponhamos que tem uma rodovia federal que passe dentro da cidade de Belo Horizonte. A Polícia Rodoviária Federal não tendo condições de fiscalizar ali, quem vai fiscalizar? A BH Trans, um órgão da prefeitura. Interior de Minas, deixa eu ver uma da nossa região aqui, BR 458, da região aqui onde fica o Vale Concurso. Não temos Polícia Rodoviária Federal na 458. Quem vai fiscalizar? A Polícia Militar de Minas, mediante convênio com a Polícia Rodoviária Federal. O capítulo 8, então, essa fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito, vem tratando disso. Aí a gente pensa assim, ué, mas lá na Constituição fala que a fiscalização de trânsito em rodovias federais é da Polícia Federal. Por que a militar fiscaliza? É por causa disso, mediante convênio. Tá? Onde não tem Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual vai fazer a fiscalização, mesmo sendo uma rodovia federal, mesmo sendo uma BR, mediante convênio. É isso que vem falando neste capítulo, ok? Vou apagar aqui então para a gente ganhar o espaço aqui do quadro. Nosso espaço aqui é meio curto. Deixa eu apagar aqui. Continuando então, capítulo 9, dos veículos, tipos de veículo. O capítulo 9 é interessante também, ele vem falando o que é um veículo de propulsão humana, que é a bicicleta, o que é um veículo de tração animal, como as carroças, por exemplo. Quais são os tipos de veículo? Então nós temos veículos de passageiro, veículos de carga, veículos mistos, veículos especiais, veículos de tração, veículos de reboque. Então, tipos de veículo, né, os tipos de veículos que existem, vem tratando dentro do capítulo 9. Veículos internacionais, aqui está bem resumido, né? Aqui vem falando da disciplina, regulamentação dos veículos enquanto estão na situação de internacionais, em outros países. Então, por exemplo, nós estamos no Brasil, eu deparo com um veículo aqui que tem um casal de bolivianos, veio passear no Brasil. Aí eu deparo com ele aqui e vou fazer a fiscalização dele. O que esse veículo dos bolivianos precisa ter?
ele precisa ter tudo que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, porque aquele veículo está circulando no Brasil. Normalmente, via de regra, existe uma convenção internacional, a Convenção de Viena, que todos os países membros adotaram as mesmas regras de circulação. Então não dá muito problema um carro da Argentina circulando no Brasil, do Brasil circulando lá no Equador, do Equador circulando na Venezuela. Via de regra, as regras são as mesmas. Existem algumas exceções? Existem. A Grã-Bretanha, por exemplo, não segue a Convenção de Viena. Por exemplo, lá se utiliza a mão inglesa, né? Quando você chega numa rotatória, ao invés de você ir para a direita, você vai para a esquerda, não é isso? Então, é um país que não segue as convenções. Mas quando o país segue todas as convenções, o veículo, nós brasileiros aqui, por exemplo, quero ir para a Argentina de carro. Eu posso ir já sabendo que provavelmente o meu veículo vai estar em acordo com as regras de circulação da Argentina, que também faz parte deste acordo internacional. Então, o meu veículo vai ter placa igual é exigido lá, vai ter farol, vai ter buzina, vai ter tudo que é exigido lá. E as regras de circulação serão as mesmas, né? Conversão à direita nas rotatórias, a velocidade máxima permitida em rodovias, provavelmente vão ser as mesmas regras permitidas aqui no Brasil. Então, é muito fácil essas adequações. Mas tem um capítulo inteiro, capítulo 10, para disciplinar e organizar tudo isso para não virar uma bagunça também, né? Bom, capítulo 11, do registro. Aqui vem falando que quando você adquire um veículo zero, o prazo que você tem para registrar esse veículo, né? São 15 dias. 15 dias para você registrar, 15 dias corridos. Então você compra o carro no dia 1º de janeiro, você tem até o dia 15 de janeiro para ir lá e registrar esse veículo. Então você tem que levar o veículo até a sede do Detran, uma delegacia de trânsito, para fazer o registro. O que é o registro? Aquela vistoria, eles vão conferir a nota fiscal de compra, fazer a vistoria e, posteriormente, deixar o veículo apto para fazer o emplacamento. Do licenciamento. O licenciamento para o veículo que já está registrado, o que é o licenciamento? O pagamento de todos os tributos e taxas. Que são tributos? As autuações, multas, tributos, né, as taxas, IPVA, taxa de licenciamento, aqui em Minas nós temos essas, né? Então, para que um veículo esteja devidamente licenciado, ele tem que estar de acordo com tudo isso. O que é que pode não licenciar o veículo? O que é que pode causar impedimento? A falta de pagamento de alguma taxa ou tributo, impedimentos judiciais. Então, às vezes, o casal está separando. Aí o marido vai e pega o carro e fica com ele. A esposa vai e entra na justiça, o advogado dela requer parte daquele carro. O juiz vai e coloca um impedimento. Se ele for parado na blitz, aquele carro vai ser apreendido ao pátio, até chegar o dia da audiência e o juiz decidir com quem vai ficar aquele carro ou se ele terá que ser vendido e dividido em partes iguais. Esse é um exemplo. Outro exemplo, a pessoa compra o carro de um banco e não paga. O banco vai e ajuiza uma ação pedindo a busca e apreensão do veículo. O veículo é apreendido ao pátio porque ele não estava com um mandado judicial. Então, licenciamento, o que são as causas de impedimento? Isso está previsto no capítulo 12. Capítulo 13, escolares. Muito interessante esse aqui, porque lá em 97 já criaram regras para veículos escolares. A preocupação de transportar crianças de forma correta. Veículos escolares, eles têm algumas particularidades. Então, eles têm que ter a cor, que é prevista no CTB, tem que ter aquela faixa lateral escrito escolar para identificar que é um veículo escolar. Não pode circular em qualquer horário, né? Finais de semana, por exemplo, domingo, que não está tendo aula. Eles não podem circular transportando, né, crianças. Se o veículo for de prefeituras, ele não pode ser utilizado de forma particular. Então já havia toda essa preocupação com os escolares aí. Tudo que disciplina essa questão de transportes escolares. Bom, do capítulo 14 em diante, é o que o professor Mauro considera que é o mais caidor. Vou marcar de vermelho então daqui para baixo. É onde eu gostaria que vocês focassem mais. Então, habilitação. Isso aqui é um tema que é muito cobrado. Hoje nós temos habilitação física e digital. As duas são permitidas? As duas são permitidas. As duas podem ser apresentadas? Podem ser apresentadas. Então temos habilitação física e digital. E existe o tipo de habilitação para cada tipo de veículo. Então, a habilitação categoria A serve para quê? Conduzir motocicletas, né? A habilitação categoria B, para conduzir automóveis, categoria C, veículos de carga com capacidade de peso acima de 3.800 kg. Então, essas coisas que a gente tem que saber. Categoria E são os veículos, né, que têm composições, né, aqueles veículos, as carretas, bitrens e tal. Então, disciplinando aí
cada tipo de habilitação para cada tipo de veículo, né? Os tipos de veículos estão aqui, ó, dos veículos, né, no capítulo 9, e no capítulo 14, a habilitação para cada tipo de veículo. O capítulo 15, ele é enorme, das infrações de trânsito. Então, este capítulo aqui vem trazendo tudo que é infração de trânsito. Normalmente, via de regra, nós já sabemos que avançar sinal é infração, estacionar local proibido é infração. As infrações, qual que é a diferença de infrações para crimes, por exemplo? As infrações, elas são punidas com autuações. Elas são punidas com autuações. Geralmente, as infrações, a pessoa ali não é um criminoso, ele está cometendo uma infração, ele fez uma conversão em local proibido, ele avançou um semáforo. Quando que ele se torna um crime? Aí, dependendo do tipo da infração e da conduta que aquele condutor teve para cometer aquela infração, pode se tornar um crime. Essa parte é muito interessante. Então, por exemplo, avançar o sinal vermelho é uma infração de trânsito, desde que o condutor seja habilitado, não esteja alcoolizado, aí é somente uma infração. Se ele não for habilitado, aí ele comete um crime previsto lá no artigo 309, que é o dirigir gerando perigo de dano. Se ele estiver alcoolizado, ele já comete um crime previsto no artigo 306, que é a embriaguez ao volante. Então, a conduta vai variar de infração para crime dependendo do que aquele condutor provocou ou dependendo da conduta que ele teve ali. Então, as infrações são muitas. O que vai gerar dúvida aqui com relação às infrações? Às vezes a pessoa fala assim, eu estacionei no local lá e fui multado. A palavra multado, ela está errada, né? Que a gente tem que falar autuado. Porque depois que você é autuado, você tem prazo para recurso, o recurso pode ser deferido ou não, então você ainda não foi multado, você foi autuado. Aí só vai virar multa quando cair no sistema lá, né? Tá até aqui, ó, das normas gerais, deixa eu ver onde que fala aqui, Sistema Nacional de Trânsito. Então, como que vai ser esse trâmite desde o momento que você é multado até o momento que você vai, do momento que você é autuado até o momento que vai se transformar numa multa. Então, esses trâmites estão aqui dentro do Sistema Nacional de Trânsito e dentro das normas gerais. Como que isso é feito até chegar no ponto final lá. Então, as infrações, algumas vão gerar dúvida também. Por exemplo, eu estou andando de moto de chinelo, estou pilotando a moto de chinelo. Eu não considero que é infração, porque eu consigo pilotar bem de chinelo. Não importa o que eu penso, importa o que o código fala. Se o código fala que dirigir veículo utilizando calçado que não se firme nos pés ou comprometa a utilização dos pedais é uma infração, então é infração, não importa o que eu penso. Mas eu prefiro dirigir sem usar o cinto de segurança. Não importa se você prefere, importa o que é previsto no trânsito. Eu tenho um filho, eu não consigo colocar ele na cadeirinha porque ele chora. Problema seu, você tem que seguir o que está no código. Você tem que falar para a criança, carro do papai, carro da mamãe só funciona, só liga se o neném estiver na cadeirinha. Se ele não tiver, ele não vai funcionar. Porque se você tentar driblar o sistema, você vai estar cometendo infração. Uma outra infração que é muito comum, a pessoa está pilotando moto, aí coloca o celular dentro do capacete lá, está lá pilotando, o celular está dentro do capacete. Aí a polícia para, ou o agente de trânsito para. Isso não é infração, eu não estava falando, eu coloquei ele aqui porque se tocar, mas eu não estava falando. Mas aí, aonde que é o local certo para carregar o celular? No bolso, né? Carrega aqui no bolso ou na bolsa, nunca junto ao corpo. É infração de trânsito. Então, infrações não adianta você querer argumentar. Você pode fazer recurso se você for autuado, mas não adianta querer argumentar porque está previsto no código. As penalidades. As penalidades são as penalidades das infrações. Então você dirigiu sem habilitação, tem uma penalidade, tem uma multa lá. Você dirigiu na contramão de direção, vai ter uma penalidade, vai ter uma multa com valor. O que são as penalidades? A perda de pontuação é uma penalidade, o custo de reciclagem é uma penalidade, o recolhimento da CNH é uma penalidade, são medidas administrativas dessas infrações. Capítulo 12, medidas administrativas. Muito interessante também. Gera muita dúvida essa parte aqui de medidas administrativas. Por exemplo, eu deixei de pagar IPVA 2022. Se meu carro for parado, qual que é a medida administrativa? Remoção do veículo ao pátio até regularizar a situação. Mas não dá para argumentar eu pagar na hora? Não dá, tem que pagar antes. Então, as medidas administrativas é o que é previsto para o agente de trânsito fazer quando ele depara com cada tipo de infração. Então, pegou lá o condutor de motocicleta sem capacete. Qual que é a medida administrativa? Recolhimento da CNH. Então ele tem que saber disso, entendeu? Pegou a pessoa dirigindo o veículo alcoolizado. Medida administrativa, recolhimento da CNH. Tem que recolher. Se o agente de trânsito não recolher a CNH, ele está prevaricando, ele está cometendo um crime. Então, essas medidas administrativas é o que você vai fazer em cada situação. Veículo está estacionado no local proibido. Qual que é a medida administrativa?
remoção do veículo. Está lá na vaga de deficiente, o deficiente está tentando estacionar e não consegue, porque tem um carro parado lá. O carro está sem a credencial. Chama o guincho, remove o veículo, porque a medida administrativa cabível é essa. Do processo administrativo e autuação. Aqui dentro desse capítulo 13, vem falando a parte de recursos que eu falei que é prevista aqui. Aqui vai mostrar como que ela é feita. Os modelos de recursos vão estar aqui. Para qual órgão você vai direcionar esse recurso? Normalmente é para a JARI, né? A Junta Administrativa de Recursos. Então, esses processos administrativos vão estar disciplinados como que eles vão ser feitos, né? Você vai fazer o recurso, esse recurso vai caminhar, ou se você vendeu um veículo e a pessoa não transferiu, como que você vai agir? Está tudo dentro aqui do capítulo 13. Você vai ter que entrar com um processo de comunicação de venda, tudo isso vem aqui dentro do capítulo 13, do processo administrativo e da autuação. Agora, dos crimes, o capítulo 19, pessoal, talvez ele seja o mais importante. Eu trouxe até aqui anotado no papel para não deixar passar. O capítulo 19, ele vem definindo os crimes. Então, nós temos do crime, do artigo 302 do CTB até o 312, vem definindo os crimes de trânsito, que são muito comuns. Esses aqui é que vão gerar prisão, processo na justiça, pagamento de fiança. Então, tudo isso está dentro dos crimes aqui, ó. O 302, que é o homicídio culposo. Por que homicídio culposo? Via de regra, quando alguém atropela alguém lá no trânsito, ele não teve a intenção. É claro que vai ter que ter uma investigação para saber se um estava devendo o outro, se um não saiu com a mulher do outro, ele foi lá e atropelou de propósito. Então existe uma investigação em cima disso. Mas via de regra, quando é acidente, é tipificado como homicídio culposo. O que é que vai aumentar essa pena ou manter a pena prevista? Se o agente está alcoolizado, se ele é inabilitado, tudo isso é aumento de pena. Se ele estava transitando na contramão, se ele avançou o semáforo, isso tudo é aumento de pena. Mas via de regra, seria um homicídio culposo, artigo 302. O 303, lesão corporal culposa. É a mesma situação do homicídio culposo, né? Então você causa uma lesão lá no trânsito, você derruba um motoqueiro, atropela um pedestre e ele não morreu, lesão corporal culposa. A lesão corporal culposa no CTB, ela tem uma pena maior do que a lesão corporal culposa, a lesão corporal lá no Código Penal. Então tem essa diferenciação. O 304, deixar de prestar socorro. É muito comum. A pessoa às vezes tomou uma cervejinha, aí derruba o motoqueiro e evade do local do acidente para não ter que prestar socorro. É crime tipificado. Então gera muita dúvida, né? O 305, afastar-se do local do acidente para eximir-se de culpa. Então você envolveu no acidente ali que não necessariamente tem que ter vítima, então você bateu no outro carro estacionado, bateu num poste da CEMIG lá, aí você evade do local do acidente para poder eximir-se da responsabilidade. É crime tipificado no artigo 305. Se o condutor do veículo for localizado, tem punições severas previstas para ele, além de perda de pontuação e tudo mais. Aí ele vai ser punido administrativamente e penalmente. A diferença, então, que dos crimes aqui vai ter punições também penais. Ele vai responder por uma pena, né? Muitos casos aqui, ele vai ser preso. O 306, que é dirigir o veículo sob substância entorpecente ou álcool, né? Embriaguez. Esse dá prisão, recolhimento da habilitação, tem processo na justiça depois, vai ter audiência, o condutor ali, ele é responsabilizado. O 307, violar a suspensão de direito de dirigir. Então você está com a CNH suspensa, está proibido de conduzir veículo e mesmo assim insiste, vai ser enquadrado no 307, está cometendo um crime. 308, pessoal, esse 308 é interessante que ele foi modificado em 2021. É aquele de corrida, disputa, manobra radical lá com o veículo, né, os rachas, né, os pegas aí. Esse 308, ele dá cadeia agora, ele dá prisão. A pessoa é conduzida para a delegacia. Antes era mera infração. De tanto os arruaceiros aí fazer, deixou de ser uma infração e virou um crime. Então 308 é crime. 309, dirigir gerando perigo de dano. Quem comete o crime previsto no artigo 309? Somente o inabilitado. Então o inabilitado dirigindo o veículo, ele deu causa ao acidente, ele já está gerando perigo de dano. Ele vai cometer esse crime, vai ser conduzido, vai assinar um TCO e vai ser liberado, mas ele vai ser conduzido. Então é um crime previsto aqui também. O 310, inabilitado. Ele, embora seja um crime, de um tempo para cá a pessoa não é conduzida mais. Ele só chama um motorista habilitado para assumir a direção do veículo e ele vai responder por um processo depois, por ter cometido o crime de dirigir sem habilitação. Mas ele não é conduzido mais.
O 311, velocidade incompatível com a via perto de escolas, educandários, né? Perto de hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, ruas estreitas. Então esse 311 é um crime previsto que veio para disciplinar a conduta dos condutores próximo a esses locais aí de muita movimentação de pessoas. E o 312, tentar ludibriar a perícia, né? Então você vai lá, bate o carro, envolve um acidente, aí você vai lá e muda a cena ali do fato que aconteceu para tentar se eximir de responsabilidade ou levar alguma vantagem lá com a seguradora. Então é um crime previsto no artigo 312. Bom, pessoal, sobre o CTB ficou faltando falar do capítulo 20, que são as disposições finais. Aqui no capítulo 20, essas disposições finais, só vem falando assim, como que o CONTRAN vai ser escolhido, né? Como serão escolhidos os membros do CONTRAN, que é o presidente da República, né? O diretor do Poder Executivo, que vai escolher os presidentes do CONTRAN. Os DETRANs vão ser escolhidos pelos governadores e tal. Então essas disposições finais só vem falando a respeito disso. Como que esses órgãos vão ser criados, quem que vai gerenciar, de que maneira eles vão funcionar, qual vai ser o salário das pessoas que trabalham ali, ele é mais dessa parte administrativa. Então, ó, dica do professor Mauro, foquem mais na parte de infrações, medidas administrativas e crimes. O resto é muita teoria. Pode cair alguma coisa? Pode, mas é muita teoria. Foquem mais então nessa parte aqui dos crimes e infrações, que é o que vocês mais vão precisar, é onde mais gera dúvida, né? O que é que pode, o que é que não pode, aquela parte ali das placas que são previstas no CTB, eu considero que é importante. A prefeitura então não pode chegar e colocar qualquer placa, de qualquer maneira, em qualquer posição, tudo tem uma regra, tudo tem que seguir o que está no CTB, ok, pessoal? Então nosso tempo está um pouquinho curto aí, nós vamos encerrar por aqui, desejando a todos bom estudo, força aí, bora gabaritar e ser aprovado neste concurso, porque a hora é agora, aqui vale muito a pena, não deixe de ativar. Ó, e quem quiser tirar alguma dúvida com a gente, meu Instagram é Prof. Mauro Alves, pode nos chamar lá que teremos o maior prazer em atender vocês, ok? Então forte abraço a todos, bom estudo e bora passar nessa prova aí.